Mais cedo ou mais tarde, você e seu cliente terão que conversar sobre o preço. É interessante você saber que no momento de uma negociação, o cliente ele deixa de ser somente um cliente comprador e ele se torna um negociador. Naquele momento, ele já está pronto para defender os seus próprios interesses e que na maioria das vezes nós estamos falando do desconto. Muito bem. Mas tem um detalhe. Eu não sei se você já viu, eu pelo menos nunca vi, curso para clientes. Não existe. O que existe é curso para vendedores, curso de vendas, curso de negociação, de persuasão, mas para clientes não existe. O que isso quer dizer? Quer dizer que na grande maioria das vezes o cliente não sabe negociar. E por quê? Porque ele negocia instintivamente. O que significa negociar instintivamente? Ele negocia utilizando as suas próprias emoções como ferramenta de negociação. Medo, excesso de vontade, confiança, e etc, e etc, e etc. E se tem uma coisa que você não deve jamais entrar em uma negociação, é com uma carga emocional excessiva, ou pelo menos demonstrando uma carga emocional excessiva. Agora, a vantagem é a seguinte: quando você consegue identificar qual é esse sentimento, qual é essa emoção que está mais presente no cliente naquele momento, no negociador naquele momento, você é capaz de identificar, por consequência, o estilo de negociador que ele é. E ao negociar o estilo de negociador, você já sabe exatamente como agir com cada um deles. André, mas eu não sei identificar o tipo de negociador. Então você vai aprender agora aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos falar do primeiro tipo de negociador, que é o negociador impulsivo. Então, o que é o negociador impulsivo? É aquele que faz qualquer coisa para conseguir aquilo que ele quer. O que ele demonstra é muita vontade de conseguir, seja lá o que for. E para isso, para conseguir aquilo que ele quer, muitas vezes ele se mete em dívidas. Até aquelas que ele nem poderia se comprometer, mas ele se enfia em dívidas porque ele quer demais aquilo. Te dou um exemplo. Uma pessoa quer comprar um carro e ela passa na frente de uma concessionária todos os dias e um determinado modelo tem um valor que para ela está fora. Passado algum tempo, esse carro entra em um desconto, promoção. Guarda isso, promoção. Essa pessoa vendo esta promoção, ainda que ela não tenha os recursos necessários, ela vai lá e compra o carro. E ela se mete em dívidas. Por quê? Porque ela queria atingir esse objetivo inicial. Ela comprou por impulso. Comprou por impulso. Muito bem. Ou seja, o que é que ela está valorizando? O ganho imediato, e ela está menosprezando todas as consequências negativas a longo prazo. Tá. Como negociar com um negociador impulsivo? Primeira coisa, é um dos tipos mais comuns do mercado. Sem dúvida nenhuma. Segundo ponto, é um dos mais fáceis. Por quê? Se ele sequer pensa em negociar, você vai ceder muito pouco para ele. O que eu quero dizer com isso? Ainda que ele te peça descontos, se você não der, ele compra do mesmo jeito. Porque ele quer tanto aquilo, ele está demonstrando tanta vontade, que para ele pede desconto por uma questão cultural. Ah, vou pedir, se me der, deu. Se não der, não deu. Então você tem que ter o seguinte cuidado. Quando você estiver com um negociador que se mostra impulsivo e ele te pede desconto, não precisa dar. Ele vai comprar do mesmo jeito. Tá? É claro que existem alguns gatilhos, algumas técnicas que você pode utilizar com ele para acelerar esse processo. Um deles, que é o gatilho mental da escassez. Você pode trabalhar, por exemplo,
com escassez de tempo. O cliente que pede o desconto relacionado ao seu produto, ao seu serviço, você diz, olha, seu cliente, eu já não posso dar esse desconto porque ele já está na promoção que inclusive termina agora sexta-feira, que inclusive termina amanhã, que inclusive termina hoje. Então você está trabalhando com escassez de tempo. Ou, se você não consegue trabalhar com escassez de tempo, você pode trabalhar com escassez de produto. Olha, seu cliente, eu não posso dar desconto porque eu tenho pouquíssimas unidades. Quando você fala pouquíssimas unidades, é interessante porque ele mesmo não sabe quanto você tem. De repente, no seu estoque, você tem 1000 peças, mas ele não sabe. Então, quando você utiliza o pouquíssimas unidades, escassez de produto, isso tende a fazer com que ele acelere o processo de decisão. Ele já é impossível, mas quando você usa a escassez, ele fica impossível e meio. Fica mais impossível ainda. Tá? Agora, às vezes você pode me dizer o seguinte, mas o produto, o serviço que eu tenho para oferecer, eu não consigo trabalhar com escassez nem de tempo, nem de produto, não consigo. O que eu faço? Olha, nesse caso você pode trabalhar com o gatilho mental do merecimento. Você percebeu que ele é impossível, ele quer comprar, mas ele ainda precisa daquele empurrãozinho? E aí você diz para ele, seu cliente, não é sempre, mas às vezes a gente merece se presentear com alguma coisa. Quanto tempo faz que o senhor não se presenteia? Esse é um empurrão para o impulsivo falar assim, quer saber de uma coisa? É verdade. Porque ele está, lembra? Ele está munido de sentimentos. O impulso, ele é um sentimento muito forte. E quando você faz essa massagem no ego, de dizer que ele merece, ele vai concordar com você, vai falar assim, quer saber, eu mereço mesmo. E aí ele compra, sem você ter que entrar propriamente nos descontos. Tá bom? Vamos para o segundo negociador agora, que é o negociador ansioso. O que é o ansioso? O negociador ansioso, se tem uma coisa que ele detesta, mas ele detesta, é ter que entrar em uma negociação. E por quê? Porque para ele associa negociação com estresse. Como é que você percebe isso? Quando você está negociando com alguém e essa pessoa adota uma linguagem, uma postura corporal de qualquer movimento que você faça, ela diz, mas vai demorar, mas essa aflição, essa ansiedade, no sentido de aflição, mas vai demorar, mas isso, ele é ansioso. Ele não quer participar de absolutamente nada que gere estresse emocional para ele. E roubar o tempo, fazer com que ele espere, causa estresse. Como é que você pode utilizar isso? O cliente entra em uma negociação com você. E você sabe, você já percebeu que ele é um negociador que tem um estresse muito forte nele, muito ansioso. O que você faz? Puxa o freio. Por que eu estou te falando isso? Porque a tendência das pessoas que não sabem negociar, quando está diante de um negociador ansioso e que ele demonstra a necessidade de pressa, de que as coisas sejam feitas rápidas, o vendedor tem um costume, o vendedor ou o profissional que seja, ele tem um costume de acelerar também, para deixar o outro mais confortável. Não, é o contrário. Quando o outro se demonstrar ansioso, você puxa o freio. Vamos pôr na prática. Tá, mas o que você consegue de desconto para mim aí? Faz aí. Você fala assim, não, sem problema. Vamos fazer o seguinte. Eu mesmo não tenho acesso a esse desconto que o senhor quer, mas não tem problema nenhum. Eu vou conversar com o meu gerente lá, converso com o dono da empresa, vejo que a gente consegue pelo menos fazer uma parcela, alguma coisa. E você começa a levar a coisa em banho-maria. O ansioso, na maioria das vezes, ele fala para você, pelo amor de Deus, isso vai demorar? Não, deixa para lá, vai, vamos fechar esse negócio logo aí. Divide em 3 e tá bom. Ele não quer participar de situações de estresse. Tem que esperar para ele. Aí ele fala, eu não quero. Resumidamente, qualquer situação que você faça com que o ansioso permaneça dentro da negociação para ele vai fazer de tudo para fugir. E o fazer de tudo para fugir significa abrir mão do desconto. Tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é muito parecido, mas tem um detalhe aqui, que é o negociador
apático. O negociador apático, ele é aquele que, para ele, o tempo e a energia dele são muito mais importantes, muito mais valiosos do que o próprio desconto, a própria negociação. Fala, só que você não sabe disso. Ou seja, para ele, a situação de esse tempo de negociação é péssimo também, porque para ele não vale a pena. Então, você veja que é muito parecido com o ansioso, só que tem uma diferença entre os dois. Enquanto o ansioso assume uma postura corporal mais tensa e ele deixa claro que ele está ansioso, o apático não. Então, às vezes, você está negociando com um negociador apático e você acha que ele é um negociador frio, calculista, ele sabe o que ele está fazendo. Não é. Ele só é apático. Porque ele fala, o que você consegue de desconto para mim? Você fala, esse vai dar problema. E não é, ele só é apático. Se você falar para ele assim, a mesma estratégia do outro, vou fazer o seguinte, seu cliente, eu vou agora, você tem que jogar uma isca, eu vou conversar com o meu gerente agora, tal. Fica lá 5 minutos, 10 e volta. Quando você voltar, ele vai falar assim, ai, pelo amor de Deus, deixa isso para lá, fecha do jeito que dá, divide em 3, divide em 5. O que eu quero dizer é o seguinte, o apático, ele também não quer ficar no tempo de negociação. Lembra do fator tempo? Para ele, esse tempo não é que estressa ele, mas não vale a pena, ele tem coisa mais importante para fazer. Eu tenho que passear com o meu cachorro, eu tenho que, sei lá, trabalhar, o meu tempo hora homem é muito mais precioso que isso. Mas ele não te mostra isso, a postura corporal dele não é assim, ele é frio, aparentemente. O que você consegue de desconto para mim? Vamos conversar sobre desconto. E você acha que ele é um negociador, não é. Então, o que fazer? Retoma, joga a isca, puxa o freio também. Fala, eu vou deixar você dentro desse tempo de negociação. Então, se ele é apático, ele vai querer sair rapidinho, tá bom? É muito parecido com o ansioso, mas eu estou trazendo bem essas informações para você não confundir uma coisa com a outra. Legal? Vamos para o próximo. O próximo é o negociador esnobe. Esse negociador snob, ele acredita que ele mesmo está por cima de toda e qualquer situação. Para ele, não é importante a negociação, não é importante o relacionamento com você, ele está por cima do negócio. Né? Você percebe pessoas snobs? O Brasil tem muito isso. Né? Você vai num restaurante mais hierarquicamente mais classe A, digamos assim, a pessoa deixa lá R$50 de gorjeta para o garçom. Só que essa mesma pessoa não tira R$5 do bolso para ajudar uma pessoa de situação de rua, por exemplo. Situação precária. Ou seja, ele deixa os R$50 lá, mas não é por altruísmo, ele não é uma pessoa boa, é puro esnobismo. É puro esnobismo. Eu não sei se você já passou por essa situação onde o cliente, quando ele entra em uma negociação, ele pede para não negociar com você. Ele fala, você não pode chamar o seu gerente, ou o dono da empresa, ou sei lá quem. Ele acredita, o snob, ele acredita que você não está na mesma altura que ele para conversar. Ele fala, não, você fez o atendimento, você já fez a venda e tal, mas negocia agora, vai lá chamar o outro, porque eu sei que você aqui não é nada. Ele te trata mais ou menos assim. Uns mais evidentemente, outros nem tanto, mas é assim que ele te trata. Onde está o pulo do gato? Se você insistir em negociar com ele, não, seu cliente, pode negociar comigo mesmo. Você está fazendo errado. Ele não quer negociar com você. E se ele tiver que negociar com você, ele vai ficar batendo em cima de preço. Ele não quer negociar, ele está incomodado. O pulo do gato é o seguinte, vai lá e chama alguém. Pode ser quem for. Quando esta pessoa, é um símbolo isso, é um símbolo de poder para ele, tá? Só para você entender. Quando este símbolo de poder encarnado numa pessoa ali aparece para ele, ele fala, agora sim, agora eu estou com uma pessoa com quem eu me sinto bem, né? Hierarquicamente mais alto. Alguém que está no meu nível. Então, quanto mais alto você puder chamar hierarquicamente alguém, melhor. O que ele faz nesse momento?
ele nem pede desconto mais. Ou então vai pedir só que o mínimo só para ele ficar contentezinho. Por quê? Ele não queria o desconto, ele só queria alguém hierarquicamente superior a você. E eu estou batendo nessa tecla porque muitas vezes você pode ter um problema de ego de falar o seguinte: não, daqui eu não saio, eu vou fazer a venda, eu vou fazer a negociação também. Não caia nessa. Não caia nessa. Às vezes, eu vou te dizer que quase sempre é melhor ser feliz do que ter razão. Faz a venda. Se ele quer conversar chama. Não tem problema. Faz a venda. Então, o snob, ele não quer negociar com pessoas que ele acredita que não estejam hierarquicamente no mesmo nível que ele, tá? Não tem problema nenhum. Chama alguém que está acima. Vamos pro próximo? O próximo é o negociador gentil. Você sabe que em uma negociação, a preocupação é ou você conseguir aquilo que você quer, ou você manter bons relacionamentos com o outro. E isso muitas vezes não é possível. Às vezes, para conseguir aquilo que você quer, o relacionamento fica um pouco estremecido, ou se você se preocupa em manter um relacionamento bom, aquilo que você quer pode não ser alcançável naquele momento, pelo menos. Mas sem entrar em muitas explicações, o negociador gentil, ele é muito preocupado com o relacionamento. Nem que para isso ele tiver que abrir mão daquilo que ele está negociando. Exemplo. Vou pegar um exemplo fora das vendas, depois a gente vai para as vendas. Digamos que você seja casado e aí você quer ir à noite no cinema. Aí o cônjuge fala assim: não, mas eu quero ir no teatro. Vocês vão entrar em uma negociação, certo? Então, muitas vezes, para manter um bom relacionamento, você acaba abrindo mão do seu cinema porque o outro quer ir ao teatro. Então, ela conseguiu o objetivo dela e você não conseguiu o seu. Mas o bom relacionamento está mantido. Então, esse negociador gentil, ele muitas vezes, torna a dizer, ele abre a mão das conquistas por causa dos relacionamentos. Agora vamos para a venda. Também em vendas é assim. Às vezes você está conversando com um cliente negociador gentil, e ele está tão preocupado na relação que ele tem com você, que ele construiu com você, que ele tem medo de qualquer coisa na negociação de prejudicar isso. De colocar você em uma situação que não seja favorável para você. Tá? Você percebe esse tipo de cliente negociador porque durante a conversa ele entra em assuntos que não tem nada a ver com a venda. Ele fala do carro, da esposa, da vida, dos filhos, tal. Ele é gentil. E ele quer saber da sua vida também. Ele entra nesse quesito pessoal. Onde está o pulo do gato? Quando você entra na negociação com ele e você mostra para ele que se você fizer aquilo que ele está querendo, desconto, você será prejudicado de alguma forma, o sentimento de culpa nesse momento para ele é tão grande que ele, corta. Ele fala: não, então eu não quero te prejudicar. Como assim, André? Vamos lá. Você está negociando, ele fala assim: pô, mas você não consegue. E ele fala assim com você, não é impositivo. Ele fala assim: você não consegue pelo menos uns 10% para mim? Você me ajuda bastante. Né? A tendência, se você não sabe negociar, é você falar, putz. E aí você acaba entrando na dele. Porque uma coisa é quando você pode e quando você não pode. Tá? O que você fala? Essa frase é poderosíssima. Você vai falar o seguinte: fala, seu cliente, até aqui eu consigo ir. Mas se eu passar daqui, o senhor vai estar me prejudicando. Porque até aqui eu ainda consigo ganhar alguma coisinha. E alguma coisinha eu tenho que ganhar, acho que é justo. Mas se eu passar daqui, aí o senhor vai me prejudicar. Essa frase é mágica. O gentil fala: pelo amor de Deus! Porque se tem uma coisa que eu não quero fazer que prejudicar, então tá bom. Só que o até aqui, quem estabelece é você. Você sabe até onde você vai.
E eu não disse até onde você pode ir, eu estou falando até onde você quer ir. Eu quero ir até aqui. Então você veja que para cada um existe um momento que você fala, opa, parou, mas para o gentil essa frase cai como uma luva. Seu cliente, eu preciso ganhar alguma coisinha, pelo menos, mas se eu passar daqui, o senhor realmente vai me prejudicar. Pumba. Tá bom? Torno a dizer, eu vou gravar um vídeo mais para frente, porque neste vídeo aqui eu fiquei muito concentrado no cliente. Quando você está diante de um cliente que não sabe negociar e que demonstra isso através dos seus sentimentos. Tá? Vou gravar um vídeo mais para frente falando do profissional, que passa pelos mesmos problemas de demonstrar essas emoções, esses sentimentos e se prejudicar. Ainda que ele saiba negociar minimamente, as emoções podem prejudicar ele. Tá? Mas nesse aqui eu fiquei focado na parte de cliente porque você aprendendo isso, já nos teus próximos atendimentos, já nas tuas próximas negociações, você já consegue aplicar esses conceitos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Em breve a gente se vê de novo, tá? Até lá, fica com Deus, um grande abraço.